Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco de Assis, Centro Espírita Arautos de uma Nova Era. Nós estamos situados aqui na Estrada do Portela, 347, em Madureira. E estamos também aqui no 14º Seu, na 40ª Jornada Espírita Allan Kardec, que esse ano homenageia o livro Obras Póstumas. Então, sejam todos muito bem-vindos, um abraço fraterno a todos, e vamos começar fazendo a nossa leitura do livro Ceifa de Luz, o capítulo 1, intitulado Caridade do Entendimento. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Disse Paulo, está em 1 Coríntios 13:13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima por meio de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente por meio dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando sem reclamar é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Então, agora vamos fazer a nossa prece inicial, equilibrando os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos sentimentos, e elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo ao nosso mestre querido por mais essa oportunidade de trabalho, divulgando a doutrina espírita nessa 40ª semana de Allan Kardec. Muito obrigada, Jesus, que o Senhor nos envolva o nosso palestrante da noite de hoje, para que consigamos captar todos os seus ensinamentos e que esses ensinamentos adentrem fundo a nossa alma e nos transformem. Abençoa-nos, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje, então, na 40ª Jornada Espírita Allan Kardec, o nosso tema será Regeneração da Humanidade. O nosso irmão Anderson Fernando vai nos falar. Boa noite, Anderson. Boa noite. A palavra é sua. Boa noite. Nós vamos falar sobre a regeneração da humanidade. Todos nós espíritas temos com esse tema uma relação íntima, é um tema bem conhecido por nós todos. Eu vou usar um PowerPoint, vou ver se eu consigo compartilhar para a gente, vai nos ajudar a pensar melhor sobre essas questões.
regeneração da humanidade. O conhecimento espírita nos informa que os mundos evoluem. E a evolução dos mundos se dá com a evolução das pessoas que nele vivem. Kardec, diante de um conhecimento espiritual, como um bom professor, utilizou de uma didática para mapear essa realidade divina e cósmica. Então, quando nós olhamos para mundos primitivos, expiação e provas, regeneração feliz e puro, isso é uma didática para a gente entender um grande mecanismo cósmico, que é muito amplo. Mas a gente já consegue ter a ideia do que se trata. Nós estamos no mundo de expiações e provas. E iremos passar um dia, nosso planeta será um mundo de regeneração. No entanto, nós já vivemos a regeneração. E isso que é importante a gente frisar. O processo da regeneração, ele já acontece. Porque a regeneração, enquanto um processo da lei de progresso, ela acontece com os indivíduos. Não é o mundo físico que evolui. Quem evolui são as criaturas que nele vivem. Então, o mundo será de regeneração quando habitarem nesse mundo, na grande maioria, 80%, 90% da população, 100%, pessoas que estão buscando a sua regeneração. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Então, quando você entende a lei de progresso, você entende que o progresso significa o seguinte: o que há hoje é melhor do que houve ontem, e o que haverá amanhã será melhor do que o que tem hoje. Então, hoje, por exemplo, 5 de outubro de 2020, nós estamos no nosso ápice evolutivo. Se a gente olhar para trás, nossas outras vidas, nós fomos algo não tão bom quanto nós somos agora. Você hoje é o melhor que você já foi. Não adianta pensar em vidas passadas, eu fui São Fulano, eu fui Beltrano. Não, você hoje é o melhor de você. E o que é o progresso? Olha só, à medida que esta se desenvolve, as humanidades, diminui a influência da matéria. Quanto menos influência da matéria, quanto menos você valoriza o terra-terra, os valores materiais, que estão sempre nos atrelando ao orgulho e ao egoísmo, você mais espiritualizado é. Quanto mais orgulho, mais terra-terra. Quanto mais egoísmo, mais terra-terra você é. Mas quanto mais egocêntrico, menos regeneração. Por isso que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda ela espiritual. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Não adianta a gente pensar em mundo de regeneração como se fosse uma data. Depois da manhã, falava assim, né? O povo falava assim, né, gente? Não, no ano 2000, comentava ainda há pouco, uma comunicação mediúnica. Não, 1984, 1989, ano 2000. Aí depois veio o quê? 2002. Passou 2002. 2012. Chegou 2012. 2019.
Engraçado que ninguém falou da Covid do 2020. Ninguém previu isso. 2019. Passou 2019. 2042, 2057, 2070. A gente está sempre em busca de uma data salvacionista. Isso é a gente querer transformar o juízo final numa data. O juízo final não é uma data, não no sentido de progressão dos mundos. O que existe é uma evolução, e a evolução, evolução exige esforço. Evolução exige esforço. A ideia de uma data, ela é contra a lei de progresso, porque parece que alguém vai fazer a sua salvação de fora. Não é você que tem que regenerar, não. Deus vai abrir a porta do céu, os anjos vão tocar a trombeta, é feita a regeneração. É assim que todo mundo quer. Eu gostaria, mas não é assim que acontece. Porque a doutrina espírita nos ensina que existe uma lei de progresso. E a lei de progresso, ela implica em dizer que você tem que se esforçar para melhorar. Se você quer se regenerar, você tem que querer e se esforçar. Vamos compartilhar de novo. Como a gente quer pensar, como imaginar que nos veremos coletivamente falando, isso quem disse foi o Haroldo Dutra, numa palestra, livres, e ele é da área da justiça, né? Se a solução que ainda usamos para acabar com a violência é a solução do século XVII, colocar uma pessoa enjaulada. Os métodos que a gente usa são métodos do passado. Apesar de você já ter hoje pensadores, apesar de você ter hoje a doutrina espírita mostrando que há uma lei de progresso, ou seja, as pessoas são perfectíveis, elas se aperfeiçoam, ou seja, a educação é que renova as almas, e você ter N educadores no mundo todo mostrando isso, e você ter países que quase não têm violência mostrando isso, o método que a maioria dos países utiliza para lidar com a violência é um método muito antigo. Ou seja, não dá para pensar em regeneração sem pensar em métodos amorosos sendo implantados em larga escala na humanidade. A gente se ilude com uma visão apocalíptica da história, quando a doutrina espírita nos coloca no pé no chão. Meu amigo, o que existe é lei de progresso. Vamos olhar para a história da humanidade. Visão apocalíptica você tinha há 2.000 anos, 2.500 anos, no ano 1000. Uma vez que você entende que ninguém morre e que existe reencarnação e que todo mundo vai ser um espírito por um dia, nós temos que começar a corrigir esses antigos vícios, porque esse vício, esse atavismo, influencia, inclusive, na hora da psicografia. O médium, muitas vezes, influenciado por esse antigo vício, carrega nas tintas. Por isso que, pelo menos, eu vi, antes do ano 2000, um número imenso de psicografias falando do ano 2000. E vi psicografias falando do ano 2012. E cada grande nova tragédia, o pessoal psicografando. Atavismo apocalíptico. O espírita precisa meditar e muito sobre a lei de progresso, para ele entender o espírito da doutrina espírita. Não é possível lidar com os problemas complexos da atualidade através do antigo paradigma do orgulho
e do egoísmo, que só levou o homem a dores reparatórias. Se nossas soluções ainda são soluções do passado, não adianta a gente querer formular um mundo de fantasia que vai resolver nossos problemas sem que a gente se esforce em achar as soluções mais amorosas, mais pacíficas, mais fraternas, mais espiritualizantes. Quem tem que usar somos nós. Antes do ano 2000, havia um monte de correntes ufológicas falando de uma frota que iria a Chitaxerã, que cheirar e resgatar as pessoas, os 44 mil salvos. Estados Unidos, isso foi uma coqueluche e chegou até o Brasil. O ano 2000 passou, ninguém viu frota nenhuma de extraterrestre. E a gente, que era espírita no ano 2000, que fazia palestra no ano 2000, a gente já falava, não vai acontecer. Por quê? Porque a gente é profeta? Não, porque a gente estuda a doutrina espírita e entende que a lei é de progresso. Eu tenho que melhorar, você tem que melhorar, seu vizinho, todos nós. Aí o mundo de regeneração chegará. Não adianta pensar que uma frota de extraterrestre... Bom, se acontecer, gente, tudo bem, ok. Mas não é assim que aconteceu nos últimos 40 mil anos. Os últimos 40 mil anos da nossa história, as melhorias aconteceram a longo prazo. Muita gente teve que sacrificar. Para a ideia do amor ao próximo atingir o nosso inconsciente, Jesus teve que renascer, e Jesus não renasceu para ficar no Tibete. Jesus renasceu e pregou e morreu crucificado. E após ele, N outras pessoas, lembro de Estevão, tiveram que vivenciar esse valor. Para esse valor hoje nós podemos ter esse valor como um ponto alto na nossa vida. Aí, lá na Gênese, Kardec vai nos dizer, a regeneração da humanidade não exige a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quanto lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídas à influência perniciosa do mundo. Os espíritos vão estar sempre nos avisando sobre isso. Regenerar é a gente sair da visão material do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Por quê? Porque foram renovados, regenerados, reeducados. Quem vai educar? Os próprios habitantes daquele planeta, que vão ter que mostrar a educação espiritual na sua vida, para que outros que não têm esse acesso, não tiveram ainda, possam, então, crescer. Por isso que a doutrina espírita ela teve como coordenador de suas ideias um professor, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Uma pessoa que estudou no Instituto de Yverdon, um dos melhores institutos em sua época da área da educação. Por quê? Para que ele pudesse ter uma didática, uma forma, uma técnica pedagógica para trazer a nós, espíritos enfermos e endividados, sem méritos, para ter uma visão ampla, uma didática que nos atingisse. E hoje nós estamos aqui, todos nós espíritas, procurando fazer o quê? Nossa reforma íntima. Isso é regeneração. O que nós temos que propor? Vivenciar esses valores. Se a gente diz que ama um valor, se esse valor é verdadeiro na nossa vida, nós temos que ampliar a nossa visão e colocar esse valor no nosso olhar de mundo, na nossa vivência. Isso tem que ser algo visceral, que eu queira. Não é uma coisa que você se sinta obrigado, constrangido.
Porque a lei de progresso não é constrangimento, não é punição. Ó, Deus está te vendo. Não é isso. Você só progride porque você quer. Enquanto você for empurrado pelo processo, isso ainda não é um progresso real. O progresso real, eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos bons. E eu tenho que querer ser bom, querer amar, querer servir. Se isso ainda não é algo assim, ok, vamos trabalhar isso. Por que não é assim? Por que eu ainda sou tão egocêntrico? Por que eu sou tão orgulhoso? Por que eu sou tão egoísta? Por que eu sou tão apegado? Por que isso é regenerar? Não é a gente se esconder numa ilusão de que é evoluído. É a gente olhar para dentro de si e olhar as suas sombras. A partir da visão de que nós somos espíritos imortais, de que já renascemos várias vidas, somos imatáveis, imorríveis, indestrutíveis, de que nada que nos acontece vem sem alguma razão de ser, de que o amor constrói tudo, o amor permite que nós existamos, que Deus, a causa primária, o arquiteto de tudo que existe, é o amor no seu sentido mais absoluto. Se a gente começa a perceber que isso não é uma pregação religiosa, mas uma realidade, a gente começa a entender que há uma urgência para a nossa regeneração. A regeneração não é a do outro, não é a do colega do centro, não é a do orador, não é a do teu vizinho, não é a do teu marido, da tua esposa, do teu filho. A regeneração é íntima. Ou você quer, ou você não quer. Se você quer e vê que é difícil mudar um mau hábito. Quando você vê que é difícil, quando você percebe que ainda tem sombra, você começa a ter compaixão com a sombra alheia. Você começa a economizar na sua crítica. Você começa a entender que a virulência contra o outro não resolve a questão. Por quê? Se para nós que temos o conhecimento espírita, abrir mão do nosso egão, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa violência, abrir mão dos nossos hábitos terra a terra, é tão árduo, é tão difícil, imagine para o outro. Então, um dos resultados naturais quando a gente entra no processo de regeneração, quer ver? Uma dica, uma indicação de que nós estamos no bom caminho, nós começamos a ser mais compassivos com o defeito do outro. Nós começamos a ser mais compassivos. É mais do que ser tolerante. Você começa a ter empatia. Você vê como é difícil para a gente mudar. E a gente conhece reencarnação, conhece a lei de progresso, sabe que é imortal, os espíritos nos envolvem mais do que a gente imagina. A gente já viveu muitas vidas. E mesmo assim, como é difícil abrir mão de uma opinião pessoal. Como é difícil abrir mão do poder. Como é difícil abrir mão de pessoas. Como a gente chora quando alguém desencarna. Quando a gente chora quando alguém nos deixa. Quando a gente chora quando a gente não consegue o que quer. Imagine quem não tem esse conhecimento. Então a gente começa a ter uma compaixão. Porque a gente sabe que o caminho do progresso não é fácil, não. Aí a gente começa a entender o que Jesus disse na cruz. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Vamos voltar aqui no slide. A doutrina espírita surge em 1857, inicia a base para reformular as ideias religiosas e libertar o homem da moral de ocasião para uma
Ética autenticamente crística. O que é o moral da ocasião? É aquela regrinha em que você simplesmente segue a religião. Você vai à igreja, vai ao templo, paga lá o que tem que pagar, faz o ritual ou dança e pronto. Toma o passe e acabou teu compromisso. Vai para o mundo. Se tiver que ser egoísta, se tiver que bater, bate, se tiver que fazer fofoca, faz, se tiver que falar mesmo, eu falo mesmo. E põe a mão na cadeira e, ai, que não vai me calar a boca não, que eu não vou mudar não, eu sou assim mesmo. Isso é moral de ocasião. A gente faz isso, gente, há séculos. Há séculos que a gente usa a religião para o nosso interesse pessoal. Faz o ritual, faz a prática, dança, canta, chora e pede. E como a gente pede? Barganha. Né? Antigamente, pegava o menino Jesus do Santo Antônio. Mais antigamente ainda, lá os Zeus da Grécia, faziam estátuas com um raiozinho. A gente tirava o raiozinho do Zeus e dizia para Zeus assim: Zeus, se tu não me der o que eu quero, eu não ponho o raio de volta. Entrou o cristianismo, a gente pegou o menino Jesus do Santo Antônio. Agora, outras versões de cristianismo estão aí na base do me dá, me dá. Me dá tanto que Deus te dá. E a gente vai se iludindo ao longo dos milênios. Vai se iludindo com essa moral de ocasião. Isso não é reforma íntima. A ética crística não cai nas armadilhas do ego. A ética crística é simples. Fazei ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Ama teu próximo como se ele fosse você. Dá do teu melhor a todas as criaturas, porque o reino de Deus se abre quando você faz isso. Então, o paraíso não é uma recompensa de fora. A regeneração não é algo que alguém faz de fora. O paraíso é quando eu abro meu coração e dou o meu amor ao outro, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, de todo o meu ser. Aí, a sua visão de mundo muda. Aí, você entende a mega fraternidade, o amor profundo a todas as criaturas. Não é regrinha escrita em livro. É a tua consciência que entendeu e entra em contato com o divino. Você entende como aquela frase da letra de Caetano Veloso: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Porque é. O reino de Deus está dentro de nós. Regeneração não é algo externo. Regeneração é algo íntimo. Eu me vejo como espírito imortal estando encarnado. Eu desmaterializo. Eu vejo o mundo como uma realidade espiritual. Quando a gente participa de reunião mediúnica e vem um espírito mau que nos perseguiu, que perseguiu uma filha, que perseguiu uma pessoa, nós, quando vamos conversar com esse espírito, conversamos com todo o carinho do mundo. E é sincero. Mas quando esse espírito está encarnado, a gente não tem essa mesma empatia. Já perceberam isso? A gente é um pouco incoerente. Não é... A gente fala bonito para o espírito desencarnado que a gente não vê, porque está em psicofonia com o médium. Mas quando a gente fala com o encarnado, a gente não trata com a mesma tolerância. Mas tudo bem, porque nós somos imperfeitos. Mas nós temos que refletir sobre isso. Não tem problema nenhum a gente ser incoerente nesse nível. A gente ainda é. Mas precisamos saber que somos para quê? Para a gente buscar a correção. Refletir sobre isso. Ora, se eu dou afeto e compaixão
ao desencarnado obsessor que chega na mesa mediúnica, por que não dá ao irmão encarnado que tem pouco entendimento da realidade espiritual e ainda erra? Então, o caminho do Cristo não é um caminho de recompensa. Se você busca a doutrina espírita para ir para nosso lar, você não entendeu a doutrina espírita. A doutrina espírita tem um compromisso com o Cristo. O mundo de regeneração será construído através do esforço dos habitantes que habitam o planeta. Foi lançado o espírito por toda parte. Várias escolas espiritualistas surgiram para, a partir do século XIX, contrabalançar o materialismo. Então você vai ter a ciência cristã, você vai ter o pentecostalismo, você vai ter o budismo tibetano, a China invade o Tibete, e o Tibete, que tinha valores espirituais profundos, que vivia recluso, aquilo era fechado só entre eles. Eles são expulsos, os monges, o Dalai Lama, e eles vão para Dharamsala, na Índia. Mas só que chegando lá, eles espalham esse conhecimento pelo mundo. Isso não foi por acaso. É um planejamento dos dirigentes do planeta, para que o lançar o espírito. Não é só a doutrina espírita que está enganjada no processo de reconstrução do planeta. Diversas escolas do pensamento, o próprio catolicismo, se regenerou e hoje ele é capaz de dizer, na voz do atual Papa, que também não cristãos vão para o céu, que o inferno não existe, que Deus não joga ninguém no inferno. É uma renovação. É uma regeneração. É real. Está acontecendo aos nossos olhos. Mas a gente quer algo cinematográfico. A gente não vê as pequenas transformações, as pequenas conquistas que almas fazem ao se regenerar. E nós, espíritas, se várias escolas espiritualistas se lançaram ao mundo, o espírita ele tem um local específico nesse campo. Porque o espírita é, como diz a música de Marielza Tiscati, chamado pelo próprio Cristo. Porque o Cristo, como diz Albano Metelo, no Obreiros da Vida Eterna, o Cristo, ele lança, quando renasce na Terra, um novo paradigma espiritual. Ele desce das esferas translúcidas. Albano Metelo conta, no livro Obreiros da Vida Eterna, que ele evoluiu um pouquinho, conseguiu chegar, graças a um esforço, a um patamar bom da evolução. Ele não dá datas, ok? E ele conta que num dado momento, ele chegando naquela esfera espiritual boa, um local agradável no mundo espiritual, ele vê uma revoada de seres angelicais. Uma luz celestial atravessando o plano que ele habita e descendo. E ele vai e interroga um daqueles seres celestiais. E ele pergunta, o que está acontecendo? E um daqueles seres diz, hoje o Cristo desce dos planos siderais que habita e vai à Terra, aos umbrais da Terra, ajudar aqueles que estão nas zonas mais densas do mundo espiritual. Aquilo é um choque para o Albano Metelo. O que é isso? O próprio Cristo vai no umbral? Esses seres angelicais que habitam esferas translúcidas? Quem sou eu para estar aqui no bem bom? O que o Albano Metelo está falando? A velha, os iniciados, recebem, quando Cristo vem à Terra, um novo mandamento. O mais evoluído serve o menos evoluído. Nós, espíritas, temos um compromisso com o Cristo que nos chamou
de ajudar na regeneração planetária dos de menor entendimento. Não devemos estar buscando apocalipses para nos livrar do mal. Nós somos aqueles que renasceram para sermos cartas vivas do amor e levar educação espiritual às pessoas. Em vez de querer se livrar, porque esse é o caminho antigo dos iniciados que viviam isolados. Ai, Senhor, extermina aqueles lá. Isso é a religião antiga, as crenças antigas, o isolamento dos iniciados. Jesus não veio para isso, não. Francisco de Assis, ele nasce não para contestar a igreja, mas trazer um caminho que levasse a milhões de pessoas, como levou, às ideias do contato com o divino. Isso é regeneração. Francisco de Assis é mundo de regeneração. Muitas pessoas fizeram sua regeneração profunda, se levaram a sério os ensinos de Francisco. Muitas pessoas vão se transformando ao longo dos séculos, mas a gente quer uma coisa imediata. Ah, Senhor, me livra. Esquecendo que a doutrina espírita é uma obra de educação. E a educação, ela não é assim, ó, falamos do evangelho, tá bom, agora só aceita ou vai para o planeta Chupão, vai ser exilado amanhã. Não é assim. Os prazos, gente, os prazos. Haverá banimentos? Haverá. Já acontece. Muita gente já foi retirada do planeta. Mas não da forma como as pessoas pensam. Vão pegar 4 bilhões e jogar fora. Não é assim, não, gente. Os prazos são ao longo dos milênios. Vamos lá. Vamos compartilhar. Milênios. Você falou milênios? É. Porque para a gente evoluir, a gente tem que evoluir como? Servindo. Quando começa o tempo de regeneração? Quantas vezes para nós, todo mundo que vivemos, todo mundo em que vivemos acabou e começou de novo? Quanto, gente? Já pararam para pensar que muitas vezes o mundo que a gente vive, nessa vida, muitas vezes ela acabou e começou de novo? Acabou quando aconteceu uma separação e você ficou sem chão. Acabou quando a água entrou na tua casa e todos os seus bens você perdeu e você teve que começar tudo de novo. Acabou quando você recebe a notícia de uma enfermidade grave ou que você vai ter pouco tempo de vida. Acabou, você tem que mudar. Aquele mundo antigo. Acabou quando pessoas que a gente admira adotam atitudes que fazem com que a gente tenha que modificar o nosso olhar sobre essa pessoa, a decepção. Acabou como uma pessoa que a gente ama, ou a pessoa que a gente mais ama, morre, desencarna. Acabou aquele mundo, muitas vezes, quando você fica desempregado e você tem que fazer alguma coisa para mudar aquilo, que muitas vezes você tem filho e você tem que se renovar. Então, todos esses momentos são momentos em que o mundo antigo acabou, o mundo antigo íntimo, e você foi chamado pela vida a uma mudança. Esse é um processo que acontece conosco. A morte, quando a gente desencarna, há uma mudança. Os espíritos nos dizem que nos tempos de transição, gente, e nós estamos sempre em transição, porque a lei é de progresso. A gente está sempre progredindo de um estado menos pior para um estado pior para um estado menos pior. Então a gente está sempre num processo de transição. Mas eles nos dizem o seguinte, textualmente:
Nessas épocas de transição, confunde-se os elementos das duas gerações, a anterior e essa. Isso quer dizer o seguinte: quando a gente tem mundos ditosos, divino, mundo primitivo, mundo de expiação de prova, mundo de regeneração, mundo ditosos, mundo divino, quando a gente tem isso, percebam bem, todos esses, mundo de regeneração, por exemplo, ou mundo de expiação em provas, que é o nosso mundo, vamos falar do nosso, expiação em provas. Ele tem pessoas que estão no nível de todos os outros. Você tem gente que está se regenerando, você tem gente que já é no nível do mundo feliz, e você tem até espírito puro que de vez em quando vem aqui dar um plá. E você tem gente ainda no nível primitivo. Porque o mundo de expiação em provas, ele tem pessoas que estão em primitivo, que podem se melhorar, e pessoas que estão regenerando, que estão educando os que estão aqui. Então você sempre vai ter pessoas dos níveis mais evoluídos em menor número, mas eles também estarão lá. Porque é da lei de evolução que o superior eduque o inferior. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe no nosso meio uma coisa que é o imediatismo profético. A gente já falou isso. A gente acha que as coisas têm que ser imediata. Amanhã, uma data. E isso acaba comprometendo até mesmo a mediunidade. Muitos médiuns, quando eles recebem a comunicação, e nessa comunicação, o espírito está fazendo uma previsão, a mensagem mediúnica, a gente precisa entender isso, porque as pessoas não sabem. Uma mensagem mediúnica, como diz Hermínio de Miranda, ela nunca é... Hermínio de Miranda usa no livro Diversidade dos Carismas, um exemplo que eu acho que é sensacional. Imagine que você é azul e o espírito é amarelo. A mensagem nunca será amarela. Ela sempre vai ser algum tom de verde. Porque a tua parte anímica veste a mensagem mediúnica. Isso em todas as épocas. Então, o espírito, quando ele passa uma ideia, nós vestimos a ideia do espírito com as nossas angústias, necessidades e o nosso alcance cultural. Como a maioria dos médiuns ainda tem sobre si séculos de vivência sobre o cristianismo, o judaísmo cristão profético apocalíptico. Quando o espírito faz uma previsão de um mundo melhor, ele veste essa ideia com datas. Ele pensa que vai ser na vida que ele está encarnado. E quantas vidas nós já não tivemos que a gente sempre pensa que o mundo vai melhorar? É nessa época que a gente está encarnado. Basta você ver livros, pega livros do século XIX, dos anos 1910, 1920, sobre Nostradamus. No século XIX, século XVIII, 1910, 1940, sempre as pessoas que fazem a tal previsão do Nostradamus estão falando do momento que estão vivendo. É uma tendência natural e isso interfere na comunicação, mesmo que o médium seja um bom médium. A gente precisa, então, entender que boa parte das comunicações, quando falam de datas, elas estão equivocadas. Os espíritos não trabalham com coisas de curto prazo, eles trabalham com longa duração. E é por isso que a gente fica preso a 2000, ano 2000,
ano 2012, 2019, 2057. A gente fica buscando data, que a gente quer que no tempo que a gente está encarnado, algo fora da gente aconteça. A gente quer uma salvação. A gente abre mão da lei de progresso, esquece que a gente fala, que a doutrina espírita nos ensina, que a gente precisa evoluir com o nosso próprio esforço, e volta para a ideia da salvação vinda de fora, que alguém vai nos salvar. Você não vai se tornar regenerado sem que você se regenere. A humanidade, ela se regenerar, não será a violência. A violência é o método antigo. O método do Cristo é o da educação das almas. E isso demanda compaixão, porque isso demora séculos. Quer ver um bom livro para que fala disso? Ave Cristo. Então, vou mostrar para vocês, eu sei que o nosso tempo é curto. Vou mostrar para vocês terem uma ideia das transições planetárias que nós tivemos no nosso planeta. E a gente olhando pelo fato real da nossa história, a gente vai ter uma ideia de como as coisas não são imediatas como a gente imagina. Espero que vocês possam, que isso seja útil para ampliar nossa visão sobre o tema. O fogo. O fogo surgiu há 500 mil anos. Há 500 mil anos, os primeiros Homo sapiens aprenderam a usar o fogo. A nossa fala, ela surgiu junta com duas questões: a cultura simbólica, a forma simbólica de expressar o pensamento, e os laços solidários. A gente precisava confiar, porque quando os hominídeos e nossos primos, chimpanzés e gorilas, eles não usam a fala, eles usam o gestual, eles precisam olhar para ver o que a pessoa está fazendo para confiar ou não. A fala, ela significa uma ruptura entre o que você fala e o que você faz, porque você pode mentir. Então, você precisou de ter laços solidários para que você confiasse no que o outro está falando. E isso, entre 500 mil anos, o fogo. Demorou 300 mil anos para o homem começar a usar a fala. De 200 a 150 mil anos. A agricultura, gente. Antes, todo esse período que o Homo sapiens está na Terra, 400 mil, 300 mil, 200 mil anos, o homem era caçador e coletor. Ele andava pela Terra. Por isso que você tem hominídeos no planeta todo. Ele andava pela Terra. Ele só foi aprender a se fixar há 12 mil anos. Há 12 mil anos surge a agricultura. Sempre que um momento desse acontece, percebam bem, gente, isso não é por acaso. Há uma mudança no planeta. Espíritos um pouco mais evoluídos reencarnam no meio daquele povo e trazem valores que eles já têm condições de entender. Mas entendam bem, o homem já estava na Terra há 300 mil anos. Só há 12 mil anos que ele conseguiu fazer agricultura. Não houve milagre. Primeiras aldeias. Com a agricultura, surgem as primeiras aldeias. Há 12 mil anos. O homem começa a se fixar no solo. Invenção da roda. As primeiras aldeias há 12 mil anos. Demorou 6 mil anos para o homem inventar a roda. As primeiras rodas surgiram há cerca de 6.500 anos atrás. Só há 6.500 anos atrás. O homem já estava na Terra há 300 mil anos. Primeiras cidades. As grandes cidades, elas surgem na Mesopotâmia, no Crescente Fértil, chamado Crescente Fértil. Fértil porque tem dois rios, Tigre e Éufrates, onde é o atual Oriente Médio, o atual Iraque. As primeiras grandes cidades surgiram há 6 mil anos. Os primeiros grandes impérios, cidades se reuniram e formaram reinos. Você vai ter entre os sumérios, há 5.500 anos. Entre os egípcios,
e reinos da África, 5.500 anos. Com os primeiros impérios, ele precisava organizar. Então você começa a ter necessidade da escrita. A escrita surge há 5.000 anos. A gente só... Mesopotâmia, também na Mesopotâmia. Os sumérios desenvolveram uma escrita silábica para representar a língua suméria falada. A escrita cuneiforme. Aí na foto tem um exemplo da escrita cuneiforme. No mesmo período ao surgimento da escrita hieroglífica no Egito Antigo. Leis, há 4.100 anos. O primeiro código de leis só surgiram há 4.100 anos. O homem estava na Terra há 300.000 anos, mas o primeiro código de leis, que criaram regras, surgiu só há 4.100 anos. Código de Ur-Nammu surgiu há cerca de 2.100 a.C. O mais famoso surgiu 300 anos depois, o Código de Hammurabi, 1.700 a.C. 4.000 anos atrás, gente. Vocês estão entendendo? Olha só, fogo, fala, agricultura, aldeias, roda, impérios, escrita, leis. Tudo isso, gente, é o mundo primitivo. Entenderam como demorou o processo? Entenderam que há 300.000 anos simplesmente não existia roda, não existia cidade, e que o homem demorou milênios para poder finalmente aprender as coisas. Nada foi mágico. Tudo foi muito lento. Estão entendendo? É disso que a gente quer falar. E olha só, na antropologia, na biologia, tem a lei do excesso. Eles descobriram que alguns animais... Vamos ler lá a definição. Que horas são? Esse tema é muito bom, mas nosso tempo já está acabando. Segundo a qual cada espécie dispõe de capacidades superiores às que ela normalmente usa para sobreviver naturalmente em seu meio. Então, cada espécie, ela, na verdade, tem mais capacidade do que ela normalmente usa. E que pode ser desenvolvida. Então, exemplo, o cachorro, ele aprende truque de circo, que dele exige muito mais que sua vida normal. Está circulando pela internet um vídeo de um cachorro que vira o ventilador para ele e ele volta a entrar na casinha. O seu cachorro faz isso? Porque aquele cachorro foi treinado. Quando o cachorro, os chimpanzés, eles, uma vez treinados, podem fazer algumas coisas sob pressão humana. Mas, normalmente, num ambiente natural, eles não fariam. Por que o Anderson está falando disso? Gente, enquanto nós estivermos mudando por causa da lei de causa e efeito, por causa da dor, enquanto nós estivermos colhendo o que semeamos, nós estamos em expiação e provas. Porque significa que nós ainda não evoluímos por amor. Não é um ato totalmente voluntário. Nós ainda precisamos da lei do excesso, que move os animais. Ou seja, nós ainda precisamos, quando a gente chegar ao nível de entendimento da regeneração, isso significa que a gente vai fazer porque a nossa consciência diz é o certo. Não é porque Deus está nos vendo, é porque alguém está nos vendo, é porque a gente vai ser preso. É um nível de consciência em que você pega a evolução com as suas próprias mãos. Isso é regeneração. É quando eu me conscientizo de que eu preciso fazer, que não há outro caminho. O conhecimento espiritual que eu possuo me diz o que é o correto. Não precisa alguém de fora me dizer. Enquanto eu semeio dor, enquanto eu sou virulento, enquanto eu sou agressivo,
enquanto eu me magoo, enquanto eu digo não vou perdoar, enquanto eu digo não gosto de cigano, não gosto de negro, não gosto de homossexual, enquanto eu estou semeando tempestade, eu estou no mundo de expiação e prova. Não adianta pensar que em 30 anos isso tudo vai mudar. Nós vamos precisar, nós precisamos, nós que somos detentores do conhecimento espírita, sair dessa ideia de datas e começar a arregaçar a manga para educar as massas, sem querer impor. A gente precisa informar. E se a alma não estiver amadurecida, a gente não tem que dizer para ela, ó, tu vai ser expulso. Não, a gente repete informação. Renascemos para seguir o Cristo. E o Cristo é de amor. Eventualmente, anualmente, algumas pessoas são levadas para mundos inferiores, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso já está acontecendo. Só que não somos nós os juízes disso. Muitos livros caem nessa armadilha de querer definir quem vai e quem fica. Não somos nós. O que nós sabemos é o seguinte: você está reencarnado aqui? Estou. Aquelas pessoas que ainda estão fazendo aquilo também estão. Nós temos que levar a elas amor, não condenação. E muitas vezes, como fez Jesus Cristo, Sócrates, Martin Luther King, Giordano Bruno, Hipácia, Gandhi, pessoas que trouxeram um mundo de regeneração, melhoraram o mundo com a sua presença, nos alavancaram a nossa visão de mundo para melhor. Muitas vezes a gente precisa exemplificar com a própria vida, porque nós somos imortais, mas não com a violência. Nenhum desses que eu citei usou com a violência. Trouxeram valores imortais, imortalizantes, através da exemplificação da sua vida. Isso é se regenerar. Regenerar com a sua própria consciência. O nosso planeta... perdão. O nosso planeta, um planejamento intenso foi feito para educar a educação das bilhões de almas presas a uma visão ignorante da vida. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas reencarnadas. Essas pessoas estão renascendo para, muitas vezes, durante séculos, elas não tiveram acesso a esse conhecimento. Hoje, o Consolador chegou à Terra trazendo essas novidades. Então, essas pessoas não tiveram tempo. Então, não adianta pensar que elas vão ser expulsas aos bilhões. Não, gente. Esses bilhões terão que ser educados. Então, o processo de transição planetária é de longa duração. Sempre terão espíritos aqui mais evoluídos que nos ajudarão no processo. Mas muitos de nós estamos comprometidos com essas pessoas. Muitas dessas pessoas não estão bem porque nós as ajudamos a não estar. Então, para terminar, gente, é o último slide, prometo para vocês. Para terminar, essa mensagem de Eurípides Barçanufo. Devemos evitar a segregação das ideias no contato com o próximo. As almas mais embrutecidas sofrem reações que estimulam suas dificuldades em um mundo tão farto. Precisamos amparar as almas mais jovens. Entenderam, jovens? Uma forma amorosa de se falar. Sem ambicionar sua mudança imediata. Devemos somar sempre, não dividir. A sombra do companheiro escurece o nosso trilho.
nós não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Isso é o mundo de regeneração. Isso é a mudança que nos pede Jesus. Somos convidados para que eduquemos a nós mesmos. Isso já é regeneração na nossa vida. A partir daí, a nossa visão se espiritualiza e a gente se torna carta viva do Senhor no mundo, exemplificando, divulgando a doutrina espírita, divulgando o conhecimento espiritual e amando a todas as pessoas, sem essa pressa de querer se livrar de quem ainda não tem condições de entender esses valores mais altos. Espero que nosso estudo possa ter sido útil. É tempo de regeneração, regeneremos nós, sejamos nós aquilo que nós queremos que o mundo seja. Tá? Que Jesus nos ampare. Quero agradecer a oportunidade e o convite e que Jesus nos inspire e nos motive, que o momento, gente, é auspicioso. Esse é o momento mais grave de nossas vidas. Aproveitemos, porque foi Jesus que nos colocou aqui. Nós que agradecemos ao irmão Anderson Fernando por essa brilhante palestra. Lembrando que o amor nós já temos, né? O que nos falta é amar. Então, sejamos nós a regeneração que queremos ver no nosso planeta. Começa em nós, né? Então, agradecemos a presença de todos e essa oportunidade de trabalho. E, para finalizar, pedimos ao querido Anderson Fernando que faça a nossa prece final. Pode ser, Anderson? Sim. Amado Mestre Jesus, amado Mestre Jesus, eu te agradeço, Senhor, nós te agradecemos pelo convite do Consolador prometido, que os espíritos da falange do Espírito de Verdade nos aceitou, mesmo nós sendo quem somos. E por isso, Senhor, queremos dar nosso coração, nosso sentimento, nosso íntimo Jesus ao ideal de regeneração planetária a partir de nossas vidas. Ó Senhor Jesus, derramai sobre este planeta tuas vibrações de paz. Permitir, Jesus, que nossos corações se unam. Amparai, Senhor, os países em conflito. Socorrei, Jesus, as almas que estão enfermas, que estão angustiadas devido às quarentenas. Ó Senhor, que sejamos educadores de almas através da nossa vida. Que tenhamos mais compaixão àqueles que têm menor entendimento. Suplicamos, Jesus, permita que os espíritos bons, os espíritos mais velhos, nos amparem, nos motivem, nos inspirem, para que, incendiando as nossas almas de amor, Senhor, aproveitamos com urgência a nossa encarnação nesta terra. Fica conosco, Jesus. É luz em nossos caminhos. Fica conosco, Jesus. Adentra nossos corações. Temos sede de Ti, ó Jesus. Fica conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.